Oi pessoal, tudo bom com vocês? Boa noite, se vocês estiverem vendo na sexta-feira, bom dia ou boa tarde. Aqui Pedro Henrique Marum, ficou com a minha responsabilidade essa segunda edição noturna do GP às 10, o novo projeto do Grande Prêmio Enterprises. E hoje eu vou falar sobre a declaração dada pelo Conor Daly, piloto da Foyt na Indy, de que o Joseph Newgarden, campeão da Indy desde a semana passada, deveria estar sendo procurado por equipes da Fórmula 1. Deveria estar recebendo ligações das equipes da Fórmula 1. É curioso, porque o Daly e o Newgarden têm um histórico muito parecido com a Europa, né? Os dois foram criados no automobilismo norte-americano, não apenas por serem norte-americanos, mas porque começaram de fato lá, e aí tentaram a sorte na Europa. É uma história diferente da do Alexander Rossi, por exemplo, que é americano, mas foi criado e desenvolvido no automobilismo europeu. Ele é quase um piloto europeu que voltou para os Estados Unidos, apesar de ter nascido lá. O Newgarden não. O Newgarden esteve, de fato, na Europa entre 2009 e 2010. Em 2009 ele foi vice-campeão da Fórmula Ford britânica. Em 2010 ele passou na GP3, não foi bem, marcou só 8 pontos naquela temporada pela Carlin. E acabou voltando para os Estados Unidos em 2011. Por que é interessante? Porque eu acho que mostra uma dificuldade de compreensão muito grande que se tem no esporte em geral, não só no automobilismo, com relação a categorias de base, categorias escola, como queira chamar. Por quê? Porque esse tipo de categoria, seja no automobilismo, seja no futebol, seja no vôlei, o mais importante para você avaliar um talento não é exatamente o resultado, né? São atributos. O que aquele cara traz ali que entre o grupo dos melhores no que ele faz o tornaria um especial. Não só vencer por vencer, porque vencer contra talentos inferiores, você pode encontrar diferentes atalhos. Existe um despreparo também no automobilismo para avaliar por que jovens talentos, de repente, demoram a engrenar ou não engrenam em categorias de escola. E são vários os exemplos. O Newgarden é só mais um deles, né? Imagina pilotos medíocres como o Palmer, por exemplo, sendo campeão da GP2 e subindo para a Fórmula 1, ou outros pilotos que ganharam a GP2 recentemente e acabaram nunca chegando à Fórmula 1, como o Fábio Leimer, como o Valsec e alguns outros, e bons pilotos que ficaram pelo caminho em categorias de escola por não terem um rendimento adequado, um rendimento campeão. Se olha muito de forma resultadista para essas categorias de pilotos jovens. Vocês querem saber quem foi o campeão da GP3 na temporada 2010, onde o Newgarden não foi bem? Esteban Gutierrez. Hoje, 2017, alguém vai me dizer que o Gutierrez é melhor piloto do que o Newgarden? Acho muito difícil. Outros pilotos que também foram muito melhores do que o Newgarden naquela temporada da GP3 são o próprio Rossi, o Harianto, o Merri. Alguém vai dizer que um desses caras é melhor do que o Newgarden? Não é. Não é melhor. Existe um outro ponto, então, existe um ponto de maturação. Nem todo mundo é Verstappen, nem todo mundo fica maduro para correr com 17 anos, ou Carlos Sainz. Esses talentos são especiais e são talentos diferenciados. Cada talento tem o seu método de crescimento. Alguns precisam de mais espaço, alguns precisam de mais tempo, alguns precisam de mais atenção, outros não. Outros naturalmente, organicamente crescem por eles mesmos e se tornam grandes pilotos por eles mesmos muito mais rápido. Esse é um outro problema da Fórmula 1. É a questão da falta de paciência. O Daly também avaliou isso na declaração dele, dizendo que se o Newgarden tivesse no sistema da Red Bull, ele teria sido cuspido depois de 2 anos, porque não existe tempo para desenvolver um piloto. Isso também é um problema sério, né? Quanto tempo o Newgarden na vida, ou o próprio Rossi, que está tendo hoje o tempo de se desenvolver na Indy, e teve muito pouco espaço para isso, mesmo antes de chegar na Fórmula 1, não tiveram esse tempo na Fórmula 1, que tiveram esse tempo na Indy ou em outras categorias, são tantos aí no WEC também, e não teriam esse tempo de desenvolvimento
na Fórmula 1, como Buemi, por exemplo, não teve, e depois que saiu de lá, todo mundo viu que e sempre foi um talento interessante. Se tornou um piloto absolutamente especial, campeão mundial de endurance, campeão da Fórmula E. Posso falar aqui do próprio Lucas de Grassi, hoje do Pascal Wehrlein, que é o campeão mais jovem da história do DTM, um excelente piloto que está aí prestes a ficar sem emprego e sem futuro na Fórmula 1. Então, existe muito pouco tempo para se treinar, para se avaliar e evoluir pilotos na Fórmula 1. O Newgarden é absolutamente um dos 20 melhores pilotos do mundo hoje, não há dúvida quanto a isso. Então, do ponto de vista puramente analítico, eu concordo com o Daly. Concordo que o Newgarden deveria ter intenção de disputar a Fórmula 1, tanto quanto a Fórmula 1 devia ter a atenção no Newgarden. Mas eu duvido muito que o Newgarden vá se interessar, digamos, em correr na Haas, disputando ali o 12º, 13º lugar, tentando pontuar de vez em quando, como fazem Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Aliás, o Newgarden é melhor do que o Magnussen, por exemplo. E vai abandonar a chance de ser campeão tantas outras vezes na Indy, que a gente viu. Ele é um piloto de 26 anos de idade, tem muito, muito tempo para se tornar um super campeão da Fórmula Indy. Então eu concordo com o Daly. De fato, a Fórmula 1 deveria ter olhos para o Newgarden. Desde o Villeneuve, talvez nenhum outro piloto da Indy devesse chamar tanta atenção da Fórmula 1 como o Newgarden, mas duvido muito que esse possível cortejo, que eu não sei se vai acontecer um dia, mas se acontecer, se transforme em namoro e casamento. Só mais uma palhinha para hoje. Nelson Piquet confirmado piloto da Jaguar para a próxima temporada da Fórmula E, o que é muito interessante para a Jaguar, lanterna do campeonato de equipes da temporada 2016-17, e muito interessante do Piquet, que não se arrumou e não conseguiu se acostumar com o pacote do Dual Motor que a antiga China Nextev, hoje NIO, tentou implantar nessas últimas 2 temporadas. Então, muito bom para a Jaguar, muito bom para o Piquet, e a gente vendo o que vai dar. Tudo bom, pessoal? Essa foi mais uma edição do GP às 10. Esses pequenos drops que agora nós fazemos 2 vezes por dia. Eu estarei de volta muito provavelmente em 2 quintas-feiras. Na quinta-feira que vem, Gabriel Curti ocupará esse espaço. Cada dia alguém vai falar aqui à noite, enquanto Flávio Gomes fala de manhã. É isso, pessoal. Beijão para vocês e até mais.